Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu retorno a casa e os vejo assim tão contentes, olhando para mim. Que alegria! Que a paz de Jesus esteja no nosso coração e que os ouvidos de ouvir estejam bem abertos essa noite, dado a gravidade desse assunto que nós viemos trazer. Assim como nosso irmão já disse, todos nós convivemos com crianças, sejam filhos, netos, padrinhos, afilhados, ou sejam na escola ou nos locais onde nós trabalhamos, sempre tem alguém que tem criança e sempre tem alguém que precisa de uma orientação. O tema da noite é evangelizar, que trata-se da evangelização de jovens, crianças e adolescentes. Esse tema muito importante, que às vezes até está esquecido por nós, e dado a gravidade do assunto, deveríamos estender a todas as pessoas que nós conhecemos. Vamos fazer esse compromisso? Então vamos lá. Melhor baixar um pouquinho? Seria bem ótimo, bem ótimo. Vocês estão conseguindo enxergar? Melhorou, agora virou cineminha. Eu vou fazer umas perguntas para ver se vocês não estão dormindo, tá bom? Então vamos lá. Gente, para começar essa história, nós precisamos começar do começo. Primeiro, nós precisamos saber por que a gente reencarna, por que nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo e vamos nesse processo encarnando e desencarnando. A encarnação, ela se faz necessária porque nós, como espíritos, não somos uns aprendizes muito rápidos, nós vamos devagarinho. A cada encarnação, a gente aprende um pouquinho. E é claro que de encarnação em encarnação, aprendendo, melhorando, ficando com o coração mais doce, se arrependendo de alguma coisa, vamos fazendo melhor, nós vamos chegar no final das encarnações à angelitude. Ou seja, todos nós um dia seremos anjos. É uma boa notícia para nós, né? Porque no fim do nosso processo seremos ótimos, maravilhosos, perfeitos, anjos. O bem nos espera. Então, ao fim das nossas encarnações, sucesso total. Isso é uma delícia, né? Então, quando Kardec fazia aquelas perguntas inusitadas para a espiritualidade, quando ele queria saber as coisas e fazia do seu jeito científico de pesquisar, do seu jeito curioso de querer saber, ele fez uma pergunta para a espiritualidade, foi exatamente essa. Para que a gente reencarna? Qual é o objetivo da reencarnação dos espíritos? E a espiritualidade respondeu isso para ele. A reencarnação, os ciclos de encarnações, são para que o espírito se aperfeiçoe, são para que o espírito chegue à perfeição. Que maravilha! Então, traduzindo em miúdos, e é claro que a gente aprende melhor quando a gente vê imagem, eu quero que vocês olhem aqui para essa moçoela. Eu estou inventando que o nome dela é Cecília, tá? Todo mundo consegue enxergar a Cecília aqui? Então aqui, a Cecília, no ano de 1500. Estão vendo a roupinha dela? Bem estranhinha, né? Aqueles chapéus, a roupinha que se usava, era alta moda em 1500. Nessa data ali, a Cecília viveu, curtiu a vida, teve amores, teve dores, teve dissabores, criou situações, viveu a vida dela. Aprendeu um pouquinho, aprontou outro pouquinho e desencarnou. Aqui, a mesma Cecília, já no ano de 1700, já dá pra ver a roupinha diferente, o cabelinho diferente, as modinhas da vida de 1700. A mesma Cecília, reencarnadinha ali, vivendo, tendo amores, dores, dissabores, experiências. A mesma Cecília, vivendo outra vidinha em outro lugar. Às vezes troca de país, às vezes não, mas aprontou coisas também, aprendeu outras, viveu experiências. Aqui, a mesma Cecília, no ano de 1800, 1900, estão vendo a roupinha dela? Tá mais parecidinha com a nossa, vivendo amores, dissabores, dores, aprontando coisas, aprendendo coisas, experiências. Dá pra gente entender assim? Aqui, a mesma Cecília, agora vivendo no ano de 2000, essa a gente já conhece mais, o jeitinho, a roupinha, o jeito de arrumar o cabelo, vivendo
amores, dores, dissabores, aprontando coisas, aprendendo coisas, tendo experiências. É isso aqui que acontece com todos nós que encarnamos no nosso planeta. Até aqui beleza, né? Dá para entender então que a mesma mocinha aqui já viveu um monte até chegar aqui. E que todas as experiências que ela teve, sejam boas ou más, estão guardadinhas. E não é no cérebro, porque o cérebro pertence ao nosso corpinho. Está guardado numa caixa preta que se chama mente. A mente da gente não fica no corpo. A mente da gente é do espírito. Quando a gente desencarna, o corpinho fica, o cérebro fica, as estruturas ficam, mas a mente, o que ela aprendeu, o que ela fez, o que ela sentiu, está bem guardadinho no espírito da Cecília. Até aqui, beleza, gente? Ninguém dormindo? Vamos adiante. Pois bem, olhem essa gravurinha, o que aconteceu ali? Morreu. E o que está escrito aqui, gente? Volto já. Volta já. É assim que acontece com a gente? Não. Quando a gente desencarna, porque queiramos ou não, vou dar uma notícia para vocês. Todos nós vamos desencarnar. Gostando, não gostando, querendo atrasar um pouquinho ou não, vamos desencarnar. E aí vai ter uma plaquinha dessa escrita ali no nosso dedão. Volto já. Comparado com o tempão da eternidade, o tempinho que a gente fica lá por cima, eu digo por cima assim, imaginando que a gente é bem bonzinho, né? A gente vai assim para zonas bonitas, assim, aprender. Então o tempinho que a gente fica lá é rapidinho, comparado com a eternidade. Mas é claro que a gente é muito ansiosa, a gente acha que tudo tem que ser para ontem, 15 dias é tempo demais, então daí a gente acha que a gente não volta já, mas de verdade, comparando com a eternidade, é volto já sim. Daqui a pouco vai acontecer conosco também. A gente vai desencarnar e já tem um planejamento de volto já. Lembrando que, do caso da Cecília e do nosso, todos nós já passamos por esse ciclo várias vezes. E todas as experiências estão armazenadas na nossa mente. Até aqui, beleza? Ou seja, a gente é velho. Todo mundo, por mais que tenha carinha novinha, é um espírito velho. Enfim. Estão vendo aqui essas crianças lindas? Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão agachadinhas assim, ó, olhando pra você num bebê conforto. Porque lembra que você desencarnou? Agora você já renasceu, já voltou, tá dentro do teu bebê conforto. Você consegue se imaginar assim? Consegue se imaginar ali bem pequenininho, voltando do bebê conforto? Aí você olha essas crianças, você, experiente do jeito que é, olha essas crianças e eles estão olhando pra você dizendo: ai, que bebê bonitinho. E é você? Aí você pensa: mas eu sou tão velho. E as crianças estão olhando: mas um bebê tão bonitinho, que cuti-cuti. A experiência está toda em você. Você já sabe tanta coisa. Mas as crianças estão te olhando. Uns te recebem bem felizes. Ô amigo, você voltou. Feliz da vida que você está voltando. Já outros nem tanto. Ah, eu lembro de você. Então você voltou, é? Assim que acontece com todos nós. Com todos nós quando voltamos. A experiência vem com a gente volta para um corpinho pequenininho e a gente tem um esquecimento, graças a Deus. Já pensou se a gente não tivesse esse esquecimento? Quem é fulano, quem é Beltrano, o que eu fiz, o que eu aprontei? Graças a Deus a gente esquece. Mas a experiência está toda ali. Até aqui, beleza? Pois bem, aqui umas explicações que tem na nossa literatura maravilhosa do Espiritismo. A criança, lembrando que nós estamos lá dentro daquele bebê conforto, nós somos criança também. A criança é um espírito de retorno. Agora dá pra gente entender, né? Porque às vezes precisa de ver a imagem. A criança é um espírito de retorno. Ela não é tão inocente assim. Ela volta para terminar o seu aprendizado, para fazer mais um pedacinho da experiência, para se desenvolver um pouquinho melhor, para poder reparar os seus erros, para corrigir o que já fez errado, para superar as suas imperfeições. Todos nós que reencarnamos temos o mesmo propósito, fazer isso aí.
as nossas tendências e aptidões se manifestarão gradativamente, não é assim? Porque toda a experiência está gravada em nós. E aí a gente tem aquele esquecimentozinho, mas de acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai se lembrando das coisas que já fez, de como a gente era, o que a gente sabe aprontar. Vai vindo as nossas tendências naturais. E é claro que muitas das tendências não são tão boas assim. Muitas das tendências precisam ser corrigidas por quem já está há mais tempo nesse plano reencarnado. Até aqui, beleza? Vou mostrar então umas carinhas lindas para vocês. Olha ali, essa doninha, o que ela tá fazendo, gente? Birra, né? Tá chorando. Tá fazendo uma birra, tá mostrando as garrinhas dela. Nessa fase da vida aqui, ela já aprendeu que se ela faz um chororô desse tamanho, a mãe vem correndo. O pai diz, então pode ficar. O humano entrega o que ela queria. Ela já está aprendendo a chantagem. E essas tendências, lembrando que já vem com a gente, elas não são criadas agora. Esses danadinhos, assim como nós, já trazem a tendência. E precisam que nós enxerguemos. Ela está fazendo essa birra, pode ser uma tendência dela. Preciso corrigi-la. Até aqui, beleza? Vamos à próxima situação. O que essa doninha está fazendo ali? Eu não quero, não é assim, não é do meu jeito. Mostrando também o que ela já sabe. Até esse ponto aqui, ela aprendeu que se ela disser eu não quero, a mãe diz, então tá bom, eu não quero essa roupa. Aí a mãe cede, diz, eu sei, na loja. Moça, eu não vou comprar, porque se ela diz que não quer, ela não vai usar depois. Olha quem já está mandando na situação. Alguém que já mandava há muito tempo, que precisava agora de uma correção, precisava de aprender, e os pais vão cedendo. Ela não quer, eu não vou comprar. Ela não gosta, eu não faço. Ela não quer ir, não levamos. A gente vai cedendo. E era o momento de corrigir. Era o momento de enxergar o erro, enxergar a tendência da criança, porque é o momento de corrigir. Vamos ver a próxima. O que ela está fazendo, gente? Sensualizando. Vai, que é uma característica antiga, que ela já sensualizava e atraía olhares e situações e já fazia chantagem com o uso do corpo há muito tempo. Aí ela é pequenininha e os pais acham, que linda, ela vê uma vez o videozinho na internet e já sabe dançar. Que amor! Gente, a gente não enxerga as tendências das crianças. Será que nós não estamos vendo que pode ser uma tendência que ela trouxe e que ela precisa de correção? E se ela está mostrando, é natural para ela, estava armazenada na mente, e é necessário que o adulto, que já tem mais condições, enxergue. É claro que eu estou trazendo aqui o exagero, tá? Eu estou fazendo bem exagerado mesmo, para que a gente entenda que talvez esteja acontecendo em casa e a gente não está olhando. Talvez nossos netos estejam aprontando com os pais e os pais não estão enxergando isso. A gente precisa dar uma forcinha para essas correções. Olha esse aqui, gente. O que ele está fazendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Ele está com a mãozinha cheia de areia, ele morrendo da raiva. Me identifiquei muito com esse rapazinho. Tão pequenininho e com tanta raiva. Vocês sabem que eu tinha tanta raiva quando eu era pequena, que a minha mãe cortava a unha bem curtinha, porque eu vivia sangrando aqui, de tanto fazer isso. E tanto que eu mordia também. Meu Deus. A gente traz as tendências. Uns é a raiva, outros é a birra, outros é a chantagem, outros é a sedução. A gente vai trazendo. Senão não faria sentido a gente reencarnar. Alguma coisa a gente trouxe para melhorar. E esse rapazinho aqui precisa entender aonde que ele libera a raiva. Ele precisa entender que ele não precisa se machucar e nem machucar os outros. E quem que vai enxergar isso? Os adultos próximos, professores da escola, orientadores, alguém que conviva com a criança, que seja capaz de identificar. Os pais olham e dizem assim, mas ele não é assim o tempo inteiro, ele só ficou por quê? E cada vez tem um porquê, uma desculpa. Mas foi isso, mas hoje foi aquilo, mas... E aí a criança vai e continua desenvolvendo o que ela já trouxe. Que triste, nós estamos negligenciando com as nossas crianças. Olha essa gravurinha eu trouxe como
A criança que está ali preguiçosa, tudo espera, ela é a vítima. Ai, mas se tu não traz aqui, eu não vou pegar. É aquela criança que fica esperando no sofá. Ai, mas traz aqui pra mim a dedeira, eu não vou ir. Filha, tá ali na cozinha, vai lá e pega. Ai, não, mas se tu não trouxer aqui, eu não vou pegar. E aí a mãe vai lá e pega. Ai, se eu não der, ela não toma. E aí a gente vai desenvolvendo mais ainda do que ela já tinha. Em vez de corrigir, vamos deixando que o mal se alastre e que ela vá aprendendo. Entendam que nessa idade aqui é o que eles já conseguiram se lembrar que eles faziam. Eles vão só aperfeiçoando dali para frente. Vão utilizando como armas e daqui a pouco vão utilizando outros meios que já tinha dentro de si. Olha essa, tão linda, guardando dinheiro. Será que ali não está uma pequena gananciosa? Será que ali a gente já não pega o início de uma pessoa que é avarenta? Que triste, gente. A gente tinha que olhar para esses erros e entender que todos nós trouxemos. Algum deles está em nós. Algum deles a gente se identifica mais. Ou mais tendências. E essas tendências precisam ser corrigidas. É claro que nem tudo a gente vai olhar para a criança, olha isso, olha aquilo. Não é assim. É aquilo que se repete. Que você viu um dia, viu o outro, viu outro. Não, mas agora eu tenho certeza, ela está fazendo isso mesmo. São aquelas tendências que você precisa observar. Não é porque fez uma vez, ai meu Deus, tá ali a gananciosa, ai olha lá, sedutora. Não é em uma vez. É quando o comportamento se repete. Jesus uma vez foi na casa de um amigo dele. Todo mundo era amigo dele. Ele foi na casa desse amigo tomar um café, uma refeição pequena. E quando eles estavam lá à mesa para tomar o café, deu um quebra-pau lá na cozinha. A mãe e as crianças. E Jesus percebe que a mãe não tinha conseguido conduzir da maneira que precisava a educação daquelas crianças. Então, é claro que ele não perdia nenhuma oportunidade de ensinar. Ele fala para o dono da casa, ô fulano, esse fulano era oleiro, sabe aquele que trabalha com barro? A profissão dele era oleiro. Então, sempre que Jesus estava em algum lugar, ele utilizava a fala, os exemplos daquele lugar. Então, ele estava na casa de um oleiro, ele foi utilizar para o aprendizado as coisas de quem trabalha com barro. Daí ele disse, ô fulano, que hora que é mais fácil de você trabalhar com o barro? Ah, senhor, é de manhã? Porque de manhã eu vou lá, pego o barro, ele está bem molinho, aí eu consigo moldar do jeito que eu quero, é bem facinho. E ao meio-dia? Ao meio-dia o barro já endureceu um pouquinho, eu já tenho mais dificuldade, mas eu consigo moldar ainda as peças. E mais ao fim da tarde? Ah, no fim da tarde daí eu deixo para fazer as peças mais lisas, porque se precisar moldar elas são mais difíceis, elas vão tendo rachaduras. E se você deixar esse barro para o outro dia? Ah, no outro dia eu já não consigo mais trabalhar, só quebrando os pedacinhos mesmo. Pois bem, fulano, é assim a educação dos nossos filhos. Quando eles são pequenininhos, a gente consegue moldar, a gente consegue fazer com que eles mudem as tendências que já trouxeram. É mais fácil trabalhar com um barrinho molinho. Ao meio-dia, que são os adolescentes, a gente também consegue moldar. Com certo esforço, com mais dedicação, com mais empenho você faz. Quando o filho já está na fase jovem, na juventude, já é mais difícil. Muitas coisas você já não consegue mais fazer, mas algumas você faz. Com empenho, dedicação e força de vontade, você corrige. E nós, falando de nós aqui, estamos já em que fase? A fase do barrinho do outro dia. A fase de quebrar os pedacinhos. Não dá mais para moldar as nossas tendências, o jeitinho que a gente faz. Não dá mais para moldar e fazer direitinho. Agora a gente só aprende quebrando as arestas. E essas quebras de arestas é o que nós chamamos de desgraça. É a perda do emprego, é a falta de dinheiro, é a doença, a diabetes, a artrose, a artrite. São as dores da alma, são as nossas quebras que vão nos moldando. Entendemos? A historinha de Jesus é perfeita, né? Pois bem, não seria mais justo para os nossos filhos, pensando assim, moldá-los enquanto é molinho e mais facinho? Enquanto é molinho que não dói tanto? Quanto mais seca o barrinho, mais difícil é, mais doloroso é.
Molde os barrinhos que você tem em casa. Molde essas crianças que você tem no teu convívio para que seja mais fácil para elas e para você. Dizem os entendidos de dores morais, que são as mais doídas, que não há dor maior do que a perda de um filho. E aqui não estou falando a perda pela morte. A perda pela morte é terrível, mas não é a pior dor. A pior dor é perceber que o teu filho se perdeu ou causou um dano a alguém por negligência tua. Quando você percebe que poderia ter moldado esse barrinho e não o fez. Quando você percebe que negligenciou na educação do teu filho e ele cometeu algo grave. Nós percebemos várias tragédias nos últimos tempos, várias coisas tristes que crianças, adolescentes e jovens fizeram contra outras pessoas e contra si mesmos. Vocês conseguem imaginar a dor desses pais percebendo que algo faltou na educação dessas crianças? Será que dá pra gente entender? A dor deles sabendo que talvez, muito provavelmente, se tivessem dado mais atenção a essas crianças, as más tendências deles, as dificuldades deles, se tivesse orientado, corrigido, ensinado, se tivesse tido o propósito de fazer dessa criança um ser humano melhor, se tivesse feito isso, não teria acontecido a desgraça. Que dor no coração desses pais. Porque nós apontamos para a televisão e dizemos, olha o que eles fizeram, onde é que estavam os pais dessas crianças? Mas percebam, nós somos muito ignorantes. Ignorantes nesse sentido de ignorar. A gente não sabe como fazer. Então, é importante demais que agora que a gente está aprendendo, façamos. Não interessa se o teu barrinho está molinho, se já está mais durinho, se já está duro, faça. Faça para que pelo menos o teu coração não sofra dessa dor. Não pereça dessa dor da negligência. Faça o teu melhor. Essa é a tua principal função aqui nesse planeta. Quem tem filhos, quem tem sob sua responsabilidade, não interessa se são do sangue ou do coração, não interessa se são alunos, se são discípulos, se são o quê, não interessa se estão no teu estágio, nas tuas mãos, no teu convívio. Se está no teu convívio, a responsabilidade também é tua. A maior responsabilidade, com certeza, é dos pais. Porque assumiram essa condição antes do encarne e antes do reencarne dessas crianças. Assumiu esse propósito. Vou fazer o meu melhor. E a dor é grande quando não faz. Até aqui deu pra gente entender, gente? Pois bem, todos nós ganhamos suporte familiar para fazer esse aprendizado quando novinho. Todos nós ganhamos. Mesmo aqueles de nós que diziam, não, mas meus pais se separaram quando muito jovens, ou eu fui abandonado, fui criado numa instituição. Sempre nós ganhamos alguém muito próximo, pode perceber. Mesmo crianças de instituição, sempre ganharam um funcionário, uma freira, alguém próximo da criança que teve a oportunidade de moldar esse barrinho. Todos nós ganhamos. Mesmo que a gente diga assim, como eu já ouvi muito, eu sou uma farinha diferente da farinha do saco lá de casa. Todo mundo lá é igual, só eu diferente. Mesmo assim, sempre há alguém por você. Sempre houve e ainda há alguém por você. Assim também as crianças que chegam até nós. E se você é um desses escolhidos para ser o tutor dessa criança, a responsabilidade também é tua. E se ele destaca em você um amor, corresponda corrigindo, orientando, amando essa criança. Muitas vezes a gente quer fazer tão bem, a gente quer fazer tão certo, a gente quer amar tanto que a gente faz errado. A gente oferece facilidade demais para eles. A gente não deixa eles desenvolverem o que precisa ser desenvolvido. A gente não deixa que eles aprendam. A gente quer fazer tudo por eles. E aí eles perdem a oportunidade de aprender. A gente não quer que eles se frustrem, que eles fiquem tristes. A gente não quer nem que eles fiquem com tédio no domingo. A gente chama amiguinhos lá para casa. A gente faz coisas num exagero e não deixa que eles aprendam como que se faz. Sendo assim, eles ficam frágeis emocionalmente.
E é tão real isso que a maioria das nossas crianças está cursando a dor, está cursando o vazio, está curtindo uma dor que não existia antes, o vazio existencial, que era para começar a pensar nisso depois da juventude. E as nossas crianças estão vivendo depressão, frustração, vazio. Era para ser tudo tão bom, porque a gente pensa, eu vou dar tudo que eu não tive para eles, mas vou dar tudo. Eles vão ter vida de rei. Pois é, e quem disse que a vida de rei era boa? A vida de rei tem isolamento, a vida de rei tem frustração, a vida de rei é ruim, a vida de rei só tem dinheiro. E a gente quer fazer por eles o que a gente não teve, e a gente exagera. Saiba que o que a gente pode fazer de melhor para essas crianças é orientar, é dar um destino, traçar regras, limites, ensinar que todo mundo vai passar por frustração. A gente não deixa eles passarem, aí eles chegam na fase jovem, e aí quando jovens, o primeiro fora que levam de um amor, o primeiro fora que levam já fica desesperado, já entra em depressão, já toma medicamento. A primeira coisa que dá errado na profissão ou no estágio, já pensa em suicídio. As coisas vão dando errado e eles vão pensando que é a pior coisa do mundo, porque a infância foi brilhante demais. Levado aqui, ó, não aprendeu que existe dor, existe sofrimento, existe frustração e a gente precisa estar preparado. A gente precisa ensiná-los. Gente, até aqui beleza? Não é assim que está acontecendo mesmo. Nunca se viu tanto suicídio infantil. É um absurdo. Esses dados não são publicados de propósito, para que não aumente o número, mas são assustadores. Tanto que várias instituições que tratam de crianças, jovens e adolescentes estão fazendo a mesma campanha que as URIs do Brasil, União Espíritas. Todas as URIs estão fazendo campanha para ensinar os pais sobre como cuidar dos seus filhos. E instituições também que cuidam da mente, que cuidam de jovens e adolescentes, nem só os delinquentes quaisquer, estão com o mesmo propósito, ensinar os pais como tratar dos seus filhos, porque a gente se perdeu. Querendo fazer bem demais, estragamos. Se tivesse dado certo a nossa ideia de fazer tudo isso, as crianças eram as mais felizes de todos os tempos. E não são. Muitas vezes a gente vê crianças tristes. Quando eu era menor, quando eu era criança, eu me lembro que meus amigos eram tão felizes, todo mundo era tão feliz. A gente vivia com a cara suja, tinha uma roupa nova só, usava um tênis um ano inteiro, a gente mal tinha bicicleta, era tudo remendado, os brinquedos quebravam, a gente ia colando e arrumando. A gente tinha uma alegria que vinha de nós mesmos, das conquistas que a gente fazia, do medo que a gente tinha de ir sem uniforme para a escola, do medo que a gente tinha de mostrar nota baixa para os pais, e a gente era feliz, feliz, feliz. E aí a gente tirou todas essas coisas, damos coisas demais para os nossos, não damos regras, não cobramos, não fazemos nada disso e eles se sentem ameaçados pelo mundo. Não se sentem seguros, não se sentem pertencentes à família, não sentem nada, se sentem nada. É isso que nós estamos fazendo. Então, na hora de a gente começar a fazer o contrário, nós precisamos dar a essas crianças razão de viver, objetivo de vida, regras para cumprir. Todo mundo gosta disso. Parece absurdo, mas todo mundo gosta disso. Até nós. Quando no trabalho da gente colocam um desafio, a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir. Quando você começa a conseguir, vai dando aquela alegria. Ai, sabe aquele relatório? Consegui. Entreguei no prazo, eu fiz. Sabe aquela costura? Fiz. Aquele bolo? Fiz. Essa alegria da conquista, eles precisam ter também. Arrumar o quarto, as conquistas diferentes, aprender a cozinhar alguma coisa, cortar com garfo e faca. Meu Deus, as crianças hoje de 9 anos, os pais estão cortando ainda o bife porque ainda não sabem manejar os talheres. A gente está criando bobinhos. Uma vez, alcançava na mesa e já usava talher. Hoje a gente vai deixando para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. As crianças não desenvolvem nunca, caem no mercado de trabalho e ainda são bobinhos. Até aqui beleza, gente? Percebem a gravidade desse assunto? Pois bem, somos espíritas, nós sabemos
que ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio aqui mostrar sua beleza nesse mundo, ninguém veio aqui para desfilar no rincão. Todo mundo veio para cá para cumprir uma missão. Aqui eu mostrei crianças diferentes, inclusive com síndrome de Down. Todos nós, mesmo que com dificuldade cerebral, nós temos nossas missões, temos nosso trabalho a fazer. E nós precisamos preparar os nossos filhos para essas missões. Quem que vai preparar, minha gente? Você está esperando que na escola eles preparem? Está esperando que lá no emprego eles vão fazer? Somos nós que precisamos prepará-los. Está na hora de colocar trabalhos para eles, consciência para eles, dar um caminho, uma orientação, uma luz, segurança. Pois bem, todos nós precisamos de correção e orientação. Vocês estão vendo o que ela está fazendo? A adulta está dizendo para a menininha, você não pode fazer isso. E a menininha está ali emburrada. Nós vemos essa cena e muitos de nós perdidamente achamos assim, a adulta não devia estar falando assim com a criança. Pois se não falar assim, se não der uma orientação, um controle, um cuidado, a criança não vai aprender. Nesse estágio que ela está, já fazendo cara feia e birra, já está longe o processo, ela já está dominando. E aí a gente olha e diz, não devia corrigir. Ah, pois é, vai deixar para corrigir quando? Quando quebrar os pedaços? Vai precisar uma cadeira de rodas para ela? Vai precisar o quê? Que ela tente suicídio para aprender? Nós estamos loucos, gente. Nós precisamos ensinar, precisamos corrigir. E com isso eu não estou dizendo grite com as crianças. Não estou dizendo seja duro com elas. Não estou dizendo bata nas crianças. É que a gente vai de um extremo ao outro. Ou não faz nada, ou quase mata. Não é isso. Eu estou dizendo está na hora de observar as tendências, dar atenção para eles, ver onde estão errando e dar o caminho. Ensinar para a criança, se você pegou, precisa devolver. Nem tudo você pode. Você precisa dar limites. Ah, mas ela foi na casa da amiguinha, viu que a amiga tinha e ela não tem, daí ficou frustrada, amanhã eu compro. Que isso, gente? E nós fazemos isso. Eu estou dizendo porque eu faço. Essa é minha pequena. Tudo isso que eu estou falando, eu faço. E com essa palestra eu também estou aprendendo. Hoje foi um momento assim, nós tivemos uma rusga lá em casa. E por causa do que eu estou aprendendo, falando essa palestra, consegui. Porque a gente tem medo, a gente não quer criar um clima ruim em casa, a gente não quer que eles sofram. A gente sofre e perde a chance de ensinar. Não faça isso. Ensine. Percebeu o erro? Corrija. Ensine. Não precisa socar a criança. Não precisa deixar chegar no limite que tu não pode mais olhar para ela. Corrija quando acontecer. Mas para corrigir quando acontecer, você precisa olhar. Você precisa estar enxergando a criança. Você precisa estar acompanhando os processos dela. Você precisa ver com amor. Você precisa sentir amor. Isso é educar. E aqui não está incluso violência e nem gritos. Até aqui, beleza? Porque a gente grita quando já chegou aqui ou passou do limite. Não deixe passar do limite. Vá corrigindo quando vai acontecendo, mas para isso tu tem que enxergar, tu tem que olhar. Olha aqui outra situação. O adulto já desistiu, olha, ele está sentado aqui ó, com as mãos na cabeça. Não aguenta mais, já deixou passar do limite. Dá para corrigir? Dá, as crianças são pequenas ainda, ó. Esse está dominando, ó. Meu Deus, já está gritando, é o dono da casa. Tu acha que ele vai muito longe assim? Vai acabar com a vida desses pais? Vai pegar o carro, vai sair dirigindo sem carteira? O que eles vão fazendo? Vão fazendo as coisas que estão ao alcance. A gente precisa corrigir. Pois bem, é claro que a gente gostaria de ver as crianças sempre nesse estágio. Felizes, alegres, cordatas, querendo aprender, querendo fazer, querendo ser felizes. Mas não é assim. Os espíritos não vieram assim arco-íris coloridinhos. Eles vieram para ser corrigidos. E eles ficam assim, se a gente olhar para eles. Eles ficam assim, se a gente der o devido valor para a educação deles. A gente corrige, orienta, dá um caminho. Eles ficam, por mais duros que sejam, por mais difícil que seja para nós, acontece. Beleza? Vamos adiante. Todos nós precisamos aprender e melhorar. Olhem essas situações. São crianças também. Só que essas já estão numa fase além. Essas já precisam de mais atenção. Percebe aqui um tratamento de câncer ou leucemia? Tratamento com químio? Essa aqui uma saúde frágil? E esse aqui uma falta de mobilidade? Essas crianças que já vêm assim, elas já são crianças que precisam de mais atenção dos pais.
Ou vocês acham que esses pais aqui podem entregar um celular na mão e fique 4, 5 horas no quarto? Essas crianças aqui, os pais estão sempre em cima. Já são as crianças que foram negligenciadas nas outras vidas. Crianças que a gente já deixou passar do limite. Crianças que já aprontaram. E vem nesse estágio com algumas limitações para que sejam olhadas 24 horas. Corrigidas, orientadas. Elas têm um caminho a seguir 24 horas. E esses pais são os mais dedicados, não são? A gente olha esses pais, meu Deus, a gente pensa... Nossa, Deus mesmo deu o pai certo para essa criança, né? Eu não teria essa condição. E deu mesmo. Quem são esses pais amorosos que fazem tudo por amor para essas crianças mais difíceis? São aqueles que viveram aquela dor, a dor da negligência. Aqueles que já se perderam, já viram seus filhos perdidos e pedem a chance. Me dá de novo essa criança, pode vir do jeito que vier, agora eu vou olhar. E aí a criança já aprontou tanto na outra vida, que ficou adulto e aprontou, e vem nessas condições. E nessas condições precisam mais carinho, mais atenção, mais apoio. E esses pais que já negligenciaram se dispõem a isso. Dá pra gente entender? Agora fica claro, né? Pois bem, não vamos deixar chegar nesse ponto dos nossos filhos. E não vamos deixar o nosso coração viver essa dor. Vamos fazer antes. A responsabilidade é dos pais. Olha esses pais ali, ó, faziam tudo, menos educar as crianças. E acontece isso conosco. Tem tanta atividade para fazer que os filhos ficam ali, largados. Ou ficam com alguém para ser cuidado, ou estão nas escolas e várias atividades, ou estão sempre em algum lugar, ou no celular. Quem de nós já não viu essa cena que eu vou contar? No restaurante, chegam os pais e as crianças, sentam, mal colocam a cadeirinha ali para o filho sentar, o que vai para a mão do filho pequeno? Celular. Ou o tablet, quando é bem pequenininho vai o tablet para não derrubar tão fácil. Todo mundo faz isso. O que você está fazendo nesse momento que você deu o tablet para a criança? Isolando a criança. É como se dissesse, tá aqui a tua passagem, vai. Porque a criança ali foi para outro mundo. Ela não está com você. Ela não conversa com você, ela não fica com você, não aprende você. Não sente teu cheiro, não acha engraçado, não olha para você, não sabe como você é, como você age, como você fala. Tem crianças que falam tão pouco que os pais não sabem responder coisas sobre elas. Foi feito um teste há pouco tempo com alguns pais de escolas muito caras, escolas boas e caras, sobre o que o seu filho sabe sobre você, coisas básicas. E o que você sabe sobre seu filho? Colocaram pais e filhos em salas separadas e eles respondiam as mesmas perguntas. E quando se encontravam, desastre. Os pais não conhecem os filhos não conhecem os pais. E moram na mesma casa, pai, mãe e filhos na mesma casa. Condição financeira boa, ficam os fins de semana juntos, mas não se conhecem, porque estão juntos só de corpo. A alma foi, cada um no seu celular, cada um nas suas atividades e deu, não se conhece. Não é assim? Que triste. Pois bem, aqui eu fiz questão de colocar crianças nas mesmas posições. Estão vendo? Aqui numa igreja e aqui no celular. O celular está roubando nossos filhos de nós. Não estou dizendo aqui que a gente não deva deixar usar, não compre celular. Não, não é nada disso. Isso é impossível. Eu estou dizendo que você precisa conhecer os teus filhos. Você precisa largar o teu celular e olhar para eles. Ouvir as histórias. Muitas vezes a criança quer contar para ti uma história. E aí você fica no celular. E ela ali falando. E daí o que você fez? Só um pouquinho, filho, eu vou responder aqui. Ah, tá. Que vontade que ela tem de me contar a história. Só um pouquinho, sabe por quê? Ai, deu, pode falar. Ai, daí vibra aqui. Ai, só um pouquinho, filho. É assim que os pais estão fazendo. Eu estou dizendo que eu também faço. O tempo tem que ser para o filho. Mas eu não estou dizendo todo o tempo. Não precisa. Mas o tempo que você está com o filho, que seja do filho. Ouça, fale, oriente, ria, chore com ele. Conheça teu filho. E assim que tem que ser. Nós estamos criando filhos de chocadeira, como diria o meu avô. Ele sempre dizia assim, ó, quando um dos filhos dele aprontava, ele dizia, mas pai, você me faz passar vergonha. Claro, você não é filho de chocadeira. Dando a segurança, a presença, é o que os nossos filhos não têm hoje. Não tem essa segurança.
Uma coisa que der errado, meu pai vai me bancar. Uma coisa que der errado, meu pai sabe o que fazer. Não é assim. Nós precisamos dar segurança para eles. E mais, a orientação quem tem que dar são os pais e não a internet. Porque as crianças são absorventes de informação. Toda a informação que vem, eles captam, eles buscam, eles querem. A internet tem aos milhões de informações e ela está livre para eles. Você olha o que eles estão vendo, você sabe onde eles estão buscando informação. A informação você deveria dar, você deveria saber o que eles estão buscando e onde estão buscando. Essas crianças falam cada coisa, eles dizem, mas onde é que tu tirou isso? Claro, está no celular o tempo inteiro. E onde é que ele está buscando? Está buscando em todo lugar a informação. E o pior, eles não têm o discernimento suficiente para saber o que é bom e o que é ruim. O que vai construir, o que vai destruir. Para eles tudo é verdade. E é lá que eles estão buscando. Você não está informando nada. Você é pai e mãe ausente. Estão criando assim, filho de chocadeira. Pois bem, aqui Kardec já explica, né? Compila os dados, quem explica são os espíritos, que no início da existência o ser é mais maleável, era o que Jesus já falava naquele tempo, é mais fácil aprender quando é de pequeno, então é mais fácil você ensinar para o teu filho, porque as experiências negativas estão ao redor dele, é igual doença. Você não pode dizer assim, eu vou viver protegido, eu vou botar um capacete aqui para não pegar doença nenhuma. As doenças estão por aí, no momento que tu abrir o capacete vai pegar. Você tem que estar resistente, a tua imunidade tem que estar alta, a deles também. A imunidade emocional deles tem que estar alta, porque a experiência negativa está por ali. Estão vendo aqui o que acontece? A menina, as meninas falando dela, rindo, ela está se frustrando. Uma pessoa sem amizade, você acha que ela está ficando feliz indo para a escola? Mesmo indo bonitinha, com o tênis que você deu, com as roupinhas, comendo bem, indo em restaurante, você acha que ela está feliz emocionalmente? Não está. Ela não sabe lidar com a situação do desprezo, ela não sabe lidar com a situação da tristeza, da frustração. Aqui outra situação, os meninos fazendo bullying com ele. Você acha que ele fica feliz? Aí os pais dizem, mas o que você tem, meu filho? Eu te dou tudo. Tudo. Você não está nem olhando para essa criança, você nem sabe que ele está triste, você nem conhece os amigos dele, não sabe quem são os pais dos amigos dele. A gente vai deixando assim os filhos, eles precisam de imunidade emocional, precisam saber lidar com as situações, porque as situações vão acontecer. Ai, mas meu filho não, ele não. Sim. E aqui, estão vendo? Não sei se vocês enxergam. Drogas, cigarro, álcool. E a gente faz uma ideia muito errada de quem é o traficante. O traficante pode ser um amigo do teu filho. Há pouco tempo, numa escola lá perto da onde eu trabalho, quem traficava era aluno. E a gente tem uma ideia, o traficante é aquele que tem aquela cara do morro, é aquele que tem cara de safado, a gente já vê na cara que é traficante. Errado. Pode ser uma menininha bem lindinha, tá traficando. E os pais ainda não sabem. E aconteceu lá nessa escola, os pais quase morreram. Era um menino traficando. E os outros meninos usando também. O dinheiro do lanche estava indo para droga. Dentro da escola. Os pais sabiam? Não. Essa semana, em outra escola, foi um auê lá no Rio Maina. Todo mundo, eu trabalho no Rio Maina, o meu emprego é numa farmácia, então eu tenho bastante contato com muita gente. E essa semana os pais estavam arrasados. A escola chamou os pais para uma reunião emergencial, correndo o risco de expulsar as crianças ou fechar a escola. Tamanha gravidade das coisas que estavam acontecendo lá dentro. Uma escola renomada. Não quer dizer. A gente pensa, não, mas meu filho nunca vai fazer eu sofrer isso. Vai. E ele não vai te contar. Porque você nem tem intimidade com ele, como é que ele vai contar? Quando você quer contar alguma coisa para alguém, que ela te dói muito ou que ela é muito importante, essa coisa que está acontecendo, você escolhe para quem contar. Você escolhe quem você tem confiança. E se teu filho não conhece você, ele vai ter confiança em contar uma coisa para você? Não. Você não vai saber. Como aqueles pais estavam infartando, vários vieram comprar medicamento para pressão e calmante. Tamanha gravidade do que estava acontecendo nessa escola, ali perto de mim. Então, a gente precisa fornecer para essas crianças material para que eles saibam se defender sozinhos. Sabe o que é isso? Um Cadeirinha. cabrito. É um cabrito?
Parece, né? Mas é uma cadeirinha de rapel. Sabe o que é rapel? Aquelas meninas que descem uma corda, descem de lugares altos, assim, de pedra, de árvore. É claro que crianças desse tamanho não fazem, mas eu achei tão bonitinho que eu quis colocar aqui. Esses equipamentos são equipamentos de segurança para quem vai fazer atividade perigosa. Essas crianças eu quero simbolizar que sejam os nossos filhos, que eles saiam por aí, que eles encontrem sim as atividades perigosas, mas que eles estejam munidos de proteção, que eles estejam munidos de equipamentos de segurança, que eles saibam se defender sozinhos e que o emocional deles esteja bom. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que você faz que a tua criança esteja protegida e segura? Rezando, preparando essas crianças para enfrentar tudo isso. Essas crianças precisam conhecer o Evangelho, precisam saber o que Jesus disse, precisam ter em si essa imunidade espiritual, essa imunidade emocional que causa uma segurança, que proporciona segurança nos momentos difíceis. Você reza com teus filhos, você lê para eles, você faz Evangelho no lar. Bem, essa é a 6ª ou 7ª vez que nós estamos fazendo essa palestra. E nós já ouvimos muitos comentários de pais, de avós, dizendo: puxa, saí daqui com a minha cabeça fervendo, porque é verdade o que você disse. E é tão verdade que eu vivo lá em casa, gente. É tão verdade que eu vejo acontecer. Nós precisamos preparar os nossos filhos. E o primeiro ponto é esse: reze na tua casa. Chame as crianças para rezar com você. Ah, não, mas eles não gostam, é muito chato. Não interessa. Naquele dia que Jesus estava lá na casa daquele oleiro, ele deu uma frase para o oleiro que é importante demais e serve para nós. Enquanto esses teus filhos estiverem aqui, ó, sob as tuas telhas, porque ele que tinha feito as telhas, enquanto viverem aqui, ó, sob as tuas telhas, a responsabilidade é tua. Fechar os olhos, negligenciar essas crianças, a responsabilidade é tua. A mesma coisa nós podemos dizer agora para nós todos. Enquanto eles viverem embaixo do teu teto, a responsabilidade é tua. Chama para a oração. É isso que vai dar imunidade para ele. Ah, mas ele não entende nada, fica incomodando. Vai fazendo para você ver o que acontece. Vai rezando em casa. Ensine para ele onde buscar socorro. Porque você aprendeu. Quando você está bem apurado, você busca socorro. Por que não ensina para ele? Por que não ensina como buscar essa ajuda? Eles ficam sozinhos, desamparados, e você acha que isso é amor. Ah, mas ele não gosta, eu não faço. Tá errado. Ele precisa saber onde buscar, para onde correr. Ah, mas assim não. Eu sou de uma religião, meu marido é da outra. Já vivemos isso lá em casa também. Ah, eu sou de uma religião, ele é da outra. A criança não vai em nenhuma. E fica abandonada do mesmo jeito. Nós vivemos isso por um bom período, até que nós decidimos, então tá bom? Então ela vai nas duas. Então ela vai comigo num dia e vai contigo no outro. Aí começou a ir nas duas, até que ela decidiu. Ah, tá bom, então vamos agora numa só. Tá decidido. Que seja assim então. A gente começa a dizer, ai, depois ela escolhe, não vai escolher, gente. Precisa pegar o barrinho molinho, traga. Se tem outra religião, leve também. Participe junto, entenda as histórias. Sabe por quê? A gente é tão bobo. Jesus não tem religião nenhuma. Jesus foi um só. As religiões quem fizemos fomos nós. Jesus ensinou uma vez e serve para todo mundo. O que ele falou é igual para todo mundo. A religião que você for, que seja cristã, vai falar a mesma coisa sobre o ensino de Jesus. Leve nas duas, leve nas três. Ah, mas a avó participa de outra religião. Deixa aí também. Quanto mais melhor. Que assim seja na tua casa. Reze, ensine, participe, ache importante. Porque enquanto estiver embaixo do teu teto, é responsabilidade tua. Pois bem? Kardec já dizia, é pela educação bem mais do que pela instrução. Instrução é da escola, educação é em casa. A gente está invertendo os papéis, a gente quer que o professor eduque. Ah, e o que teu professor vai dizer? Meu Deus, devia ser você a dizer. O que você vai dizer para a criança? Ah, espera teu pai chegar, e o pai chega e não faz nada. Ah, mas quando tua tia vê, que isso, gente? Você tem que ser a lei maior da tua casa. Para os netos também, é você a lei maior. É pela educação, bem mais do que pela instrução, que a humanidade vai mudar. Pois bem,
Nós devemos fazer homens de bem, de coração bom, e não gente que sabe fazer dinheiro. E é isso que nós estamos querendo, que as crianças saibam fazer dinheiro. Nós precisamos criar homens de bem. Olha, apresente Jesus para eles. Eles precisam conhecer esse mestre que ensinou tanta coisa que é boa para nós. Se não fosse bom para nós, vocês não estavam aqui, gente. Vocês vêm aqui nessa casa todo domingo buscar o quê? Alento, consolo, informação, orientação, luz, troca de energia. Traga as crianças. Ou vocês pensam que eles não precisam também? Ah, é tão pequenininho, não sofre nada. Vocês acham que eles não têm obsessores? Vocês acham que o mal não está ao redor deles? Vocês acham que eles não têm um vazio também? Quanto mais jovem, mais vazio. Traga as crianças também. Ah, mas é chato. Não é. A gente estava ouvindo aqui as gargalhadas que eles estavam dando, as musiquinhas, eles estão se divertindo ali. É uma delícia vir na evangelização. Traga as crianças. Por menos que a criança queira participar. É igual a gente, às vezes a gente vem para a palestra, está tão cansado, e a voz daquela mulher vai falando e a gente dorme, dormiu na palestra. Por menos que se aproveite fisicamente a palestra, por mais que tenha entrado por aqui e saído por aqui, você troca energia. Por amor, esse ambiente aqui é recheado de energia boa. Por menos que você tenha entendido a palestra, você sai melhor. Faça um favor para os teus filhos. Traga-os para cá, para que pelo menos vindo para cá eles troquem as energias também. Eles também precisam de consolo, de alento, de proteção, de orientação. E às vezes a gente não sabe os ensinos do mestre. Veja bem, se não é isso aqui, que qualquer religião fala sobre o que o Cristo deixou para nós. Lê para mim o que está escrito ali, gente. O que Jesus ensinou? A lei do amor, amor e justiça de Deus, fidelidade a Deus, amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão e o valor da oração. Não é tudo isso que a gente vem buscar aqui. Às vezes a gente vem com o coração amargurado, vem aqui, escuta uma palestra sobre perdão, já volta, é mesmo, né? Eu devia perdoar. Às vezes a gente vem tão triste, magoado, vem aqui e ouve sobre o amor de Deus, já fica feliz. Tanta coisa que esse homem ensinou, porque até isso ele se fez homem para que a gente visse que a lei é essa e que serve para todo mundo. E ele ensinou, vamos mostrar para as nossas crianças esse ensino do mestre. É isso que eles aprendem na evangelização infantil. Esses evangelizadores, eles são preparados. Eles não só ficam com a criança ali, vamos só brincar. Não. Eles são preparados para ensinar os ensinos do mestre. Deixa a tua criança vir. Ensine para ela que é bom. E quando ela volta para o teu convívio, ela volta melhor. E cada vez que ela vem, ela volta melhor para casa. Menos birrenta, mais alegrinha. Ela vai trocando essas energias, as tendências vão diminuindo, ela vai ficando mais feliz. E a tua casa também vai se transformando. Permita que isso aconteça, traga para cá. Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com os filhos da gente. A gente sabe dar conselho para todo mundo, mas para o nosso não funciona. Então se você não sabe fazer direito igual eu, traga para o centro. Quando nós começamos a levar a pequena em tudo quanto era lugar, ela começou a melhorar. E vai participar de uma evangelização e de outra. Foi melhorando, vai aprendendo, vai ficando mais doce. E a casa da gente vai ficando melhor. E a função da gente de educar vai ficando mais fácil. Pois bem, conte com essa ajuda preciosa da evangelização. Os evangelizadores são preparados para isso. E mais, se eles não têm grandes competências para fazer, a espiritualidade coloca. Dá ideia na hora, ele influencia, a pessoa sabe como falar. A aulinha que ela preparou vai ser exato porque a criança viveu naquela semana. A criança vai aprendendo a ter essas ferramentas para se defender sozinha. Vai ganhando equipamentos de segurança. Pois bem, olha que linda essas fotos que eu coloquei. Aqui as crianças, consegue ver? As crianças ali, deve ser um pátio da escola, algum lugar assim, rezando, bem bonitinhas. Que lindo quando as crianças sabem rezar. Porque você sabe, porque já sentiu isso. Quando você está bem azedo e consegue rezar, você melhora. A ideia vem. Quando você está bem apurado, ai meu Deus, socorro, socorro. Normalmente a gente reza para pedir socorro, né? A ideia vem, como resolver, como falar com fulano, como é que eu chego lá, com que cara que eu chego.
você melhora. Ensine para as crianças, quando está apurado, rezar. Quando está feliz, rezar. Ensine esse contato para eles. E aqui, o que eu tinha dito antes, quando você é bem íntimo de alguém, você consegue contar as coisas mais doídas. Você tem vontade de falar com a pessoa. Torne Jesus íntimo para os teus filhos, que eles vão ficar como essa pequenininha ali, ó, feliz da vida, à vontade, contando para Jesus. Ensine teus filhos a buscar esse apoio. Pois bem, é isso que eles aprendem aqui ou na tua casa. Perceber que a vida da gente fica mais leve quando a gente sabe essas coisas, quando tem Jesus no nosso caminho. Eles podem aprender e ensinar boas atitudes. Já pensou que lindo quando você desencarnar e Jesus vier lá e dizer assim, ó, parabéns, você fez um bom trabalho com os teus filhos, você ensinou teus netos, você fez que eles melhorassem. Que bom para você, que mérito, é como se ganhasse uma estrelinha para botar aqui, ó. Que lindo, educadora de Jesus, que bom. E se você não sabe até agora, eu aprendi bastante tarde. Essas coisas, muitas das coisas eu aprendi com essa palestra abençoada, que aquele casal abençoado me deu o desafio para fazer. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa lá em casa estava errado, quanta coisa deve estar errado na casa de vocês. Corrija, faça, dá tempo. Você quer essa estrelinha, você fica feliz. E a cada vez que você consegue, você fica mais feliz e você ganha ajuda. Porque antes de ser teu filho, ele é filho de Deus. E Deus tem o maior prazer em te dar ferramentas para ensinar. Deus te ensina se você não sabe. Te levanta quando você cai. Porque muitas vezes não é fácil ensinar. Muitas vezes é chato, gasta teu tempo, tu fica mal. Era muito mais fácil dizer tanto faz. Pode ir, gaste, faça. Mas não é assim que a gente faz. Não é assim que deve ser feito. Você precisa olhar com amor. Corrigir, orientar. Dar um caminho para essas crianças. Pois bem, olha esse jovem ali, gente. O que tem dos lados dele? Tem um anjinho e um diabinho. Sempre na nossa vida tem um anjinho e um diabinho falando conosco. A cada momento, a cada decisão que a gente toma. Vou ou não vou no centro? Ai, tá chovendo, você não deve ir. Aí o anjinho diz, mas você troca energia, você volta cada vez melhor. Ai, mas que horror, é domingo à noite, umas paradas dessas, rua toda alagada. Então, você vai e fica tão feliz, segunda é um dia melhor quando você vai. Todos nós, até em coisinhas assim, o tempo inteiro. Ou vocês acham que os jovens também não passam? Vou na festa ou não vou na festa? Pego o carro ou não pego o carro? Faço ou não faço? Fico com essa menina ou não fico? Tanta coisa acontece, tanta coisa acontece. Se você ensina para eles que existe um anjo que pode ajudá-los, mais uma ferramenta de segurança para eles usarem. Ensine! Pois bem, dá para enxergar ali? São anjos de guarda. Esse anjo aqui protegendo uma criança, que a criança está bem na beiradinha, estão vendo? Eu não sei se é um muro, se é um lugar alto, mas dá para pensar que sim. E o anjo ajudando a criança. E aqui um jovem, um anjo ajudando o jovem. Porque a todo momento nós temos escolhas, a todo momento nós precisamos de ajuda. E é muito bom que esse jovem, que essa criança saiba que ele sempre tem um caminho melhor a seguir. Muitos jovens, eu trabalho com bastante jovens. No meu local de trabalho eu recebo jovens aprendizes, menores aprendizes e estagiários. São crianças de 17, 15, de 15 a 19 anos que vêm para trabalhar comigo. E eu percebo a insegurança dessas crianças. Eu percebo quanta coisa eles precisam aprender. Eu percebo como os pais deixaram de ensinar em casa, mas que eu posso fazer lá e faço. Faço porque eu vou aprendendo com eles. Faço porque eu vejo a carência deles. Eu vejo a minha pequena, como ela é descolada, como ela sabe coisas modernas e como o coraçãozinho dela é infantil e se magoa fácil. Assim são os pequenos que eu recebo lá, não só por ser ela, mas acontece com todos. E às vezes a gente olha aquele jovem, até piercing eles têm no nariz, alguns deles até tatuagem nessa idade, e eles chegam pra mim todos assim, ah, mas Maquele, você não sabe então? Não, eu sou bem bocozinha, então você me ensina. Tanta coisa que eles são descolados e como emocionalmente são frágeis. Se você tem contato com jovens, ensine, ame.
Tantas vezes já aconteceu lá na farmácia e eu me emociono. Que eles chegam com problemas simples, de fácil resolução para mim, mas para eles tão difícil de resolver. E às vezes um abraço resolve. E eu penso, meu Deus, você deve estar muito distante dos teus pais. Eu posso fazer esse papel agora. E eles ficam encantados. E às vezes são tão modernos, gente. Às vezes já até entraram na faculdade, mas aquele coração frágil, a gente pode fazer por eles. A gente tem esse amor. O que está acontecendo com as nossas gerações é que a gente enxerga o jovem e pensa que ele sabe tudo, porque ele tem internet e realmente para falar ele sabe tudo, para viver não sabe. Não se importe com o que ele fala, olhe o que ele vive, olhe o que ele sente, veja as frustrações que ele está vivendo, ensine, ajude, ensine que ele tem um anjo, que ele pode rezar. Sabe o que eu faço para os meus lá na farmácia? A gente reza na hora que está abrindo. Todos eles. E eu relutei muito para começar a oração de manhã. Mas eu quero que eles aprendam. Porque daqui 6 meses eles saem dali. Mas essa lição eles vão aprender. Durante essa semana, eu tive reunião o dia inteiro e eu não fui para a farmácia. Mas disse que aconteceu de um tudo lá dentro quando eu não estava. No outro dia, quando eu cheguei, ele disse, Maquele, a próxima vez que você sair da farmácia, nós vamos rezar. Porque o que aconteceu ontem é fora do normal. Acho que estava solto os demônios aqui dentro. Assim eles falaram, jovens, nós vamos rezar. Olha só, eles não aprenderam em casa e estão podendo aprender comigo. Ensine para aqueles que têm contato com vocês. Rezar é bom. Rezar protege. Rezar te dá a ferramenta de segurança. E aí eles chegaram a essa conclusão, eu não precisei falar nada, eu só ensinei que o amor de Deus é muito bom, que o que Jesus falou ainda é válido, não cai de moda, é importante. Quantas vezes eles já choraram lá? Enfim, você pode ser o diferencial na vida de alguém, seja. Pois bem, o que a evangelização infanto-juvenil é capaz de fazer pela tua família? No mínimo, vai tornar as tuas crianças melhores e vai tornar os adolescentes e os jovens criaturas mais seguras. É bom isso ou é ruim? É bom, é ótimo, é maravilhoso. Traga as tuas crianças para cá, evangelize em casa, não perca essa oportunidade. Combinados? Pois bem, esse aqui é a imagem da campanha que as URIs estão fazendo sobre evangelização infanto-juvenil. E evangelizar todas as gentes. Não interessa que religião eles são. Não interessa se eles têm religião ou não têm. E de evangelizar. Ah, olha que lindinho tem aqui. Até com as sementinhas. Que amor! E de evangelizar. É uma campanha para que a gente entenda que os jovens precisam de nós, os adolescentes e as crianças também. E a gente pode ser o diferencial. Por mais idade que a gente tenha, por mais que a gente não esteja participando desse mundinho deles, uma coisa você sabe, você tem amor, você já viveu frustração, você tem um emocional mais forte que o deles, você sabe ensinar sim, você sabe abraçar, você sabe ser o ombro amigo, por menos que você saiba, isso você sabe, faça. Faça, porque você pode ser a diferença na vida das pessoas. Então, meus queridos, muito obrigada pela paciência que vocês tiveram de ouvir até aqui. Que Deus nos abençoe inteirinho. E que esse ouvido de ouvir, que estava ligado, permita que a gente, na hora que precise, na hora que a gente puder ser a ajuda para alguém, a gente seja. Que essas palavras voltem na tua cabeça, que você possa usá-las na hora correta, em casa ou em qualquer lugar. Seja a diferença para essas pessoas todas que precisam de nós. Combinado? Então que essa paz de Jesus fique conosco por um tempão. Que assim seja.